Hello, Vale-Tuders! E aí, como vocês estão? Estamos aqui oficialmente no primeiro capítulo do remake. E antes de mais nada, quero fazer um disclaimer aqui, antes de tudo, de que a gente gravou o nosso episódio fazendo um react a todos os teasers do remake. Só que ele foi banido pela Rede Globo, pô, nossa parceira, né? A gente tá sempre aqui exaltando o Globoplay e a Globo faz isso com a gente. Sofremos um strike. Então é uma nota de repúdio a isso, porque o vídeo é ótimo. E aí é isso. Eu sou a Caca. Eu sou a Lola. Eu sou a Jade. Vamos começar então a falar sobre esse esperado, tão esperado, porque ele foi muito sonhado, esse remake, quando a gente assistia Vale Tudo lá, há muitos anos atrás. Então eu queria saber de vocês, primeiro assim, primeira impressão, não da primeira semana, mas do primeiro capítulo ali, aquele pá. Como é que foi para vocês? Eu fiquei positivamente impactada, assim, olhando o todo, né? Já que a gente tá falando do todo, eu fiquei positivamente impactada. E eu acho que todas as vezes que a gente tem alguma coisa que a gente gosta muito, assim, que é uma coisa meio que vai não só pro lado de, eu admiro essa obra, mas vai para um lado que já é mais, é uma coisa do coração, é aquele negócio que te traz te traz muitas emoções. Quando tu vê um remake, vê uma coisa assim que a gente tá esperando muito, é igual quando a gente gosta muito de uma série e a gente vê um spin-off daquela série, sabe? Tipo, tem um outro gostinho. Com esse primeiro capítulo foi isso. E aí eu gostaria tirando as interpretações, as cenas e tudo mais, eu queria mencionar só duas coisas. Primeiro, que a abertura é fantástica e genial, assim, é uma abertura de emocionar. E eu queria chamar a atenção que, além de ser uma montagem espetacular, eu amei a Gal Costa aparecendo no final. Eu achei que foi o toque especial dessa abertura. De arrepiar, né? É de arrepiar. É de arrepiar. Eu fiquei completamente arrepiada, de todos os cabelos do meu corpo ficaram arrepiados, porque eu achei muito emocionante. E aí eu também preciso dizer que outra coisa que eu achei muito emocionante é o fato de que tem várias músicas novas na novela, o que eu acho que faz todo sentido, porque, né, é uma novela que se passa nos anos de 2025. Cuida então que Lola, cuida que tu tá falando só do primeiro capítulo. Sim, mas no primeiro capítulo já tem músicas de 88, entendeu? Em algumas cenas, que são cenas que tem que trazer essa cola para uma próxima cena, né? E são cenas que têm as mesmas emoções lá de 88, que é para ter essas mesmas emoções, as músicas são as mesmas. E eu achei que fez todo sentido para que nesses momentos ser as mesmas músicas. Então eu achei isso muito bonito. Eu achei uma homenagem muito bem feita, sabe? Porque é isso, assim, é uma novela muito grandiosa que precisa não só ser mostrada novamente, como precisa ser homenageada. Então, eu sempre fui uma grande entusiasta do remake, sempre foi o meu sonho remake. Eu estava com alguns medos em relação a esse remake. A gente até falou isso lá no vídeo nosso que deu strike dos teasers, né? Estávamos com medo da atuação da Bela Campos, porque nos teasers apareceram partes assim que não deu para ver, então eu tinha esse medo. Mas assim, a minha visão do primeiro capítulo primeiro, eu não sabia que eu precisava de uma Raquel da Thaís Araújo até ter uma Raquel da Thaís Araújo. Foi maravilhoso. O primeiro capítulo foi maravilhoso. Só que eu fiquei muito triste porque nós tínhamos uma ilusão errada. Uma má interpretação. Seriam lançados, de que lançariam uma semana. E não foi. Então deu um pouco de frustração, porque a gente queria ter maratonado madrugada dentro. Mas tudo bem, passou. Olha, eu acho que o primeiro capítulo eu tava com a expectativa mas tão baixa que foi tranquilo, sabe? Eu não tive assim todo esse sentimento. Nossa, esse sentimento ele foi nascendo durante a semana. Mas no primeiro eu não tive esse impacto, assim, eu me arrepiei, como quando vocês falaram na questão musical, na abertura e na música do Caetano. E me surpreendeu muito, eu jamais imaginaria que eles iam botar a música do Caetano. Eu gostei muito, assim. Mas acho que foi a parte que eu mais gostei no primeiro capítulo. Agora eu quero saber de vocês em relação a
Porque a gente sempre falava nos outros episódios, quando a gente estava assistindo a primeira versão, que Vale Tudo é uma novela que cada capítulo é um pá, né? Cada vez a gente tinha muito o que falar sempre. Eu queria saber se vocês estão sentindo isso da primeira semana também, se tá sendo cada capítulo um evento, assim, pá, 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 pá. Assim, eu acho que tem algumas questões. A primeira questão é que a gente já sabe mais ou menos para onde as coisas vão, né? A gente já sabe todas as coisas para onde elas vão, porque é um remake. E aí eu queria falar sobre isso, que eu fiquei bem impressionada, porque assim, quando a gente viu a entrevista da Manuela Dias, quando a gente via as notícias sobre o remake, falava-se muito sobre novos personagens, ou o casal tal, como por exemplo, o casal da Cecília e da Laís será um casal diferente. Então tinha várias coisas que seriam diferentes. Então eu imaginei que quando começasse a novela, as histórias das pessoas, basicamente os personagens principais, seriam os mesmos, mas eu achei que fosse ter alguma coisa diferente nos diálogos, né? Enfim, principalmente nos diálogos. E se a gente for ver, basicamente é um copia e cola. Eu até gostaria que tivessem menos modificações dos personagens, como por exemplo, Lucimar tem um filho, preferia que ela não tivesse. Sim. Solange tem diabetes, preferia que não tivesse, mas que tivesse uma atualização em relação a diálogos, como, por exemplo, falas do Afonso, que são falas de, meu Deus, lá de 1988, realmente, que não caberia agora em 2025. Um cara que é bilionário e que é super pra frente, que tu vê ali que a construção do Afonso não tem muito a ver com o que ele fala pra Solange, sabe? Em relação a trabalho e tal, tipo, achei que isso não combinou muito, sabe? Então eu acho que isso faz com que, para mim, os capítulos, além do fato de que eu já sei o que vai acontecer, faz com que cada capítulo não seja tão, meu Deus, quanto é em 88. Eu entendo o que a Lola disse, eu concordo com algumas coisas. Tipo, isso do César falar eu não transo violência ficou estranho, porque hoje em dia ninguém fala isso nesse sentido, né? Mas eu acho que talvez seja uma coisa que eles estão botando ali para trazer essa nostalgia, concordo. Mas eu achei que foi tipo uma homenagem, pareceu assim. Pode ser. Eu tenho diálogos que, quando se repetem, me dão uma sensação boa. Tipo assim, eu queria que esse diálogo estivesse assim, tipo, quando tem as brigas da Raquel com a Fátima. Não, concordo. Aí eu fico assim, olha esse diálogo, sabe? Porque eu fico pensando assim, eu quero ver esse diálogo na Thais Araújo. Eu quero ver esse diálogo na boca do novo, do remake, sabe? Agora, eu acho que o impacto talvez foi um pouco mais fraco também, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu assisti essa semana muito querendo pescar as diferenças, né? Que a gente fica assim, eu quero ver como é que ela vai fazer isso, eu quero ver como é que ela vai fazer aquilo, eu quero ver como é que vai ser tal coisa. E a gente fica tentando pescar as diferencinhas, assim. Então, claro, eu acho que eu não senti esse impacto, assim, de tipo, meu Deus, olha o que tá acontecendo, meu Deus, olha o que tá acontecendo, mas talvez quem esteja vendo pela primeira vez esteja tendo essa sensação. Mas eu fiquei muito nisso, assim, tipo, o que eles vão mudar agora, tipo, como é que vai ser o assalto da Raquel? Por exemplo, uma coisa que mudou, quando a Raquel sai de Foz para ir pro Rio, não tem mais aquela cena dela escondendo dinheiro na calcinha e fazendo amizade com a mulher do ônibus. Eu vi que muito do diálogo dela com a mulher que sentava do lado no ônibus, eles jogaram para a despedida dela com a amiga. Uma coisa que eu senti muita falta foi a vinda do Rubinho na morte do pai da Raquel. Porque o Rubinho, na primeira, ele volta, ele vai lá quando morre o pai da Raquel e ele tenta pegar um dinheiro com a Raquel. Antes. E já dá um tom, né? Porque aquilo justificava o medo do pai da Raquel. Justificava o fato do pai da Raquel botar a casa no nome da Maria de Fátima e não da Raquel. É que agora só fala por que ele fez isso, mas não mostra. Ela só comenta, ele fez isso por isso. Assim, olha como sim, e ele já fala agora na semana, ele fala de deixa uma procuração, que eu cuido disso, eu posso falar com um advogado, daí dá tudo. Mas o que acontece? O que eu senti dessa semana, já que a gente falou desse fato especificamente, é que quem vê pela primeira vez não sabe, não dá para saber.
Porque ficou muito sutil. A gente que já viu mais de uma vez, a gente já sabe, entendeu? Ali, quando ele, nessa semana agora, ele falou dessa questão da procuração de falar com o advogado, tu já sabia qual era a intenção dele, porque a gente conhece o Rubinho, a gente conhece o personagem. Mas quem vê pela primeira vez não faz ideia. Eu queria comentar com vocês, pegando esse gancho, que é o seguinte. O Rubinho, ele tá tendo muito menos cenas e mostrando quem ele é do que na primeira versão, né? Porque tem essa história que ele vai visitar, tem, mas também tem a hora que a Fátima vai atrás dele, ele pede dinheiro pra Fátima, ele pede dinheiro pra não sei quem. Então ele tá ali. Aí eu não sei se eles, como é que eles vão entrar nesse contexto, ou se realmente vai ser isso. Mas tu sabe que o Rubinho tá precisando de dinheiro porque ele coloca o quarto ali para locação, ele tá se colocando, né? Tá se colocando, se sujeitando a dormir só na sala. Tá, mas ficou uma coisa meio solta, assim. O Rubinho, para mim, nesse remake, ele tá um personagem meio solto. Ele Eu não tá senti a mesma coisa. bem assim, tipo, pra gente sentir quem é o Rubinho. Daí os diálogos que ele tem com a Raquel. Ah, e tá ali, ele falou aquilo da procuração, mas é como a Lola falou, se tu não conhece quem ele é, tu não sabe qual que é a real intenção dele, não ficou bem construído isso. Se tem algum outro personagem que vocês sentiram isso, que ficou meio solto, e ao mesmo tempo, quero que vocês falem, escolha um personagem que tenha sido muito bem construído, que ficou muito bem amarrado. Não quero que dê nota nem diga o personagem favorito, não é isso. Eu só quero que vocês analisem nesse sentido, assim, de nossa, esse aqui ficou com a história bem redondinha, entendeu? Diferente do Rubinho. Então, um é um oposto do outro. O que vocês acham? Se tem, né? Porque eu não sei se tem algum outro personagem. Eu, particularmente, eu responderia isso. Eu não, para mim, o Rubinho foi o único. Eu não tenho nenhum outro personagem que ficou meio solto ali, por enquanto. Não, eu tô pensando agora. A Lucimar também tá meio mal. Mas eu acho que a Lucimar, ela só apareceu essa semana. Ela apareceu muito pouco. Duas vezes, quase nada, assim. E eu vou dizer que, pelo pouco que apareceu, não amei, não é aquela Lucimar, mas já dá o tom da Lucimar. Dá o tom cômico, engraçado. O jeito como ela fala que ela vai dar uma camaçada de vassoura, dar uma vassourada, que eu vou pegar essa guria, que onde é que se viu esse Jorginho fala desse jeito comigo, mas eu meto a mão na cara dele. Já é um tom Lucimar. Eu ri bastante na história do bicicleta, isso aí parecendo borboleta e não sei o que. Eu achei. Aí, ela tá um tom cômico. Eu, a princípio, não gostei do fato de que Lucimar teria um filho com o porteiro e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei refletindo, depois que ela apareceu e eu ali naquela primeira cena dela com o filho, eu gostei dela. Eu gostei do tom dela, eu gostei do jeito que a guria tá fazendo. Eu fiquei pensando que lá em 88, a Lucimar era uma personagem tão maravilhosa, e tanto é que a gente ama ela até não poder mais, e eu achei que ela precisava ter realmente. Nunca apareceu a casa dela, nunca ela falou da família, nunca teve uma construção de Lucimar. A Lucimar era um personagem que ajudava para dar. Transita. Não, e sim, para dar uma deixa para os outros, dava deixa para os outros. E eu acho que ela merece uma história a mais, entendeu? Eu achei isso legal, assim, e eu gostei dela ali. Eu acho que, tirando o Rubinho, eu acho que não sei, gente. Eu não sei, eu acho que não tem nenhum, assim, que eu achei que até agora não. Assim, achei a Marisa mal feita, tá? Não é que a interpretação da personagem tá ruim, mas eu achei que a Marisa, ela tava ali para poder contar tudo muito rapidamente o que acontece lá em Foz, entendeu? Não, sabe que assim, ó, meu marido não é uma pessoa, gostei. definitivamente não é uma pessoa noveleira, mas ele inevitavelmente tá vendo um capítulo ou outro. E o comentário dele foi: que coisa estranha, essa mulher sempre é a que sabe das coisas antes. Mas foi o que eu falei para vocês. É verdade. Lá em 88, a Marisa, que a gente já teve essa conversa lá no dia da estreia, a Marisa era a pessoa que tinha telefone em casa. Então, ela passava os recados para Raquel. Só que isso era em 1988. Pouquíssimas pessoas tinham telefone em casa, realmente. Hoje em dia, a Raquel tem um celular. Ela só soube da morte do pai depois. Ela só soube que a casa foi vendida depois. Ela só soube que a filha estava no aeroporto. Tudo a Marisa sabe de todas as coisas, tu entendeu? E aí a Marisa, na verdade, ela já tinha até conversado com o Rubinho. O Rubinho sabia de coisas
Eu achei ali que ali não ficou muito. Não muito colou bom. aquilo ali, entendeu? Eu achei estranho também. Talvez eles poderiam ter colocado que a relação da Thaís não, da Raquel com a Marisa fosse mais íntima e talvez a Marisa era o número de emergência, entendeu? Tipo, a Marisa é o contato de emergência da Raquel. Mas realmente ficou mal explicado. Em 88 é bem explicado por essa questão de que ela era a única da rua ali que tinha telefone. E assim, é uma explicação simples que satisfaz, né? Ó, ela é a única que tem telefone. Pronto, já satisfaz. Não, se ela tivesse. Agora. Se ela tivesse dito assim, ó, no momento que ela chega na casa da Raquel para dizer que o pai faleceu, se ela tivesse dito, Raquel, estão tentando te ligar, o seu telefone está desligado, me ligaram, você não soube o que aconteceu? Roteirista! Aí faria um sentido, teria uma razão de ser. Mas aí acontece isso, aí depois acontece o negócio da casa, que fica completamente sem sentido o negócio da casa, ali, que é a Marisa que tá dando a notícia, tipo, sabe? E aí tem aquele homem que daí, assim, dá a entender que é o marido da Marisa, mas ao mesmo tempo não fala que é o marido da Marisa, e que não tem nenhuma relação com a Raquel. Se a Raquel é tão amiga da Marisa, é óbvio que o marido também teria uma certa relação com a Raquel. Então eu achei que isso aí ficou muito assim, ó, vamos colocar porque é assim que é, e aí a gente não... Porque uma coisa que faltou eu dizer sobre o remake, que eu tô com expectativa, porque que eu tenho vontade de ver cada capítulo, é mais ou menos como a Jade disse, assim, eu quero muito saber como é que eles vão arrumar essas coisas que lá em 88 faria sentido, mas que agora com a tecnologia não faz. Não faz. Entendeu? Eu quero muito saber como é que vai se dar isso aí. Uma coisa que eu achei que fizeram bem feito foi a questão da Fátima, que a Fátima foi embora para o Rio de Janeiro. Aí ela não levou o telefone. Quando a Raquel ela deixou o telefone. Apagou as redes sociais, criou redes sociais novas. Né? Então, assim, isso foi bem amarrado, porque na outra vez, tipo assim, a Fátima foi para o Rio de Janeiro, não consigo falar com ela. Ela teria acesso às redes sociais da filha, ao telefone da filha, então, assim, isso aí eles amarraram legal. Mas qual vocês acham que ficou muito bem, assim, que se saiu muito bem? Vou dizer já o meu, tá? Helena. Achei que a Helena deu muito tom da Helena e não deixou nenhuma ponta solta de explicação, assim, entendeu? Já falaram, inclusive, nessa primeira semana, ela já falou do incêndio, já falaram do irmão, ela vai na terapia, ela fala dos médicos, então eu achei a Helena, eu achei que ficou muito bem redondinho, não colocaram nada, sabe? Ela foi que mais me chamou a atenção, assim, ficou bem redondo. Eu achei que a Helena realmente, eu tive essa impressão, eu tava com um pouco de medo da Paola Oliveira enquanto Helena, mas eu gostei da construção da Helena no remake e gostei muito também da construção do Marco Aurélio. Uhum. Eu achei que o Marco Aurélio está bem construído e a relação dos dois, porque eu acho, eu teria que rever, né? Mas eu acho até que a questão da relação do Marco Aurélio com a Helena teve um diálogo mais longo do Marco Aurélio falando sobre a Helena, que é quando ele fala com o Renato. Que ele até fala assim, tipo, a Helena é uma pessoa que ela é muito sedutora, ela é linda, ela é não sei o quê, mas que no início é muito bom o relacionamento, mas depois tu não consegue ir no banheiro sem se justificar com ela. Que é uma coisa da característica da Helena que eu sinto que no Vale Tudo Original a gente demora um pouco para ver. Uhum. Entendeu? A gente demora um pouco para ver essa parte da Helena, assim. A insegurança, tipo, ciúmes, insegurança dela, né? Isso é uma coisa que no início ali tu não enxerga muito, tu vai enxergando ao longo da novela, né? E eu achei que isso aí tá bem construído, a questão ali do Thiago, do Marco Aurélio, da Heleninha. Eu gostei que trocaram a asma do Thiago por ansiedade. Gente, eu lembrei de um personagem que eu achei que não é que não tá bem construído, eu achei que ele tá apagado. Que é o Eugênio. Quem? O Eugênio, tipo, o Eugênio não tá marcante, ele não tá. Eu achei ele, não sei, assim, não tem tom de Eugênio ainda, sabe? O Eugênio desde o início já tem no remake, na primeira versão, porque ele já tem, ele é muito
exagerado o jeito que ele reverencia e tal. E ali, até mesmo na hora que ele se preocupa com a Helena do café, que ele fala, É uma coisa muito sutil, né? É muito sutil, não é aquela coisa caricata, assim, não tem... Ele não precisou ser igual ao Eugênio, ele poderia encontrar uma característica de Eugênio atual, mas eu achei que tá assim... Eu amei o Nero de Marco Aurélio. Eu achei que o Nero de Marco Aurélio, ele tá um Marco Aurélio fantástico, assim, eu amei. Eu esqueci o Reginaldo Faria, lá em 88, e já tô apegada a ele como Marco Aurélio, porque eu acho que ele tá fazendo muito bem. E ele encontrou o tom dele, Marco Aurélio. Ele não tá parecido com o Reginaldo Faria, eu acho que é isso que faz ele ser tão fantástico. Assim como a Thaís Araújo, que está perfeita na novela, como a Jade disse, eu acho que ela tá, assim, genial. Se tivesse que escolher uma pessoa, eu acho que ela é a pessoa, assim, até agora, que é impressionante o quanto essa Raquel é uma Raquel fantástica. Ela achou o tom dela. Ela não está nem um pouco parecida com a Regina Duarte. E ela achou o tom dela, o que eu acho genial, porque são duas atrizes maravilhosas e que realmente cada uma tem que ter seu tom e ponto. Essa é a graça, né? Essa é a graça. Exatamente. O remake, você não faz remake. Dentro disso, eu quero comentar sobre o personagem que eu não gosto. Que eu preciso falar, né? Porque faltou eu falar. Que é o seguinte, alguém, na verdade, falaram lá no Threads que, eu tô gostando do Ivan, porque, a gente olha pra cara do Renato Góes, tem várias caras iguais que o Antônio Fagundes fazia. E aí eu queria dizer que quando eu ouço isso, quando eu leio isso, caem lágrimas de sangue dos meus olhos, porque, assim, todas as vezes que ele tentou fazer Antônio Fagundes, ele falhou miseravelmente. E eu amo o Renato Góes, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, quero dizer que ele, em Pantanal, na primeira fase de Pantanal, ele é apenas perfeito naquele papel. Está fantástico. Mas, como ele Ivan, é muito bom. Ele é bom ator. A gente falou aqui sobre isso. Como Ivan, me desculpe, entendeu? Ele não achou o tom Ivan, porque aí que tá. Ele está fazendo um personagem que talvez, dentro dessa construção de personagem, seja muito boa, mas não é o Ivan. Não. E eu não tô falando nem de Antônio Fagundes, eu tô falando de Ivan. Em nenhum momento eu senti a questão. Nessa semana, não dá para sentir que ele é uma pessoa que tem gana de ser rico, de ambicioso, ter dinheiro, ambição de ter zero. Ambição de crescer. Zero. Gente, de crescer. Não dá para sentir 1 milésimo de ambição nele. Tu entende? E assim, o que mais chama atenção no Ivan é o fato de que ele é uma pessoa ambiciosa, que tanto é que a gente compara o Ivan com a Maria de Fátima, porque eles têm essa mesma energia, né? Que é inclusive o que leva a Raquel a acontecer tudo que acontece com a Raquel. Mas aí, gente, ele não tem isso. Ele não tem no olhar, ele não tem na atitude, ele não tem no modo de se movimentar, no tom de voz que ele fala. Em tudo que um ator poderia colocar num personagem para transmitir isso, ele falha miseravelmente. O Ivan do Antônio Fagundes, a gente sente a angústia dele. O desespero, a ansiedade, a angústia desesperadora. Pra ontem, que ele quer tudo pra ontem. E ele precisa, tipo assim, foi demitido, ele precisa arrumar um emprego urgentemente, assim, tu sente aquela angústia dele. E o Renato Góes, ele não passa isso, ele não parece que ele, assim, tipo assim, tudo bem, parece que ele tá mais tranquilo com o que tá acontecendo, sabe? E eu senti falta disso. Eu acho que esse Ivan realmente, concordo com a Lola, eu amei ele em Pantanal. Pantanal é uma outra novela que eu amo e eu amei ele no remake de Pantanal. E eu não tô vendo o Ivan ainda. Eu achei que o César tá ótimo. Eu diria quem é Carlos Alberto Richelli. Não faço ideia mais. Para mim, o meu César é Cauã Raymond. Eu acho que o Cauã Raymond tá perfeito nesse papel. Ele nasceu para esse papel. Se ele seguir assim, será o grande papel da carreira dele, diria, tá? Eu não vi o Carlos Alberto Richelli em nenhum momento. Eu esqueci o Carlos Alberto Richelli. O meu César é o Cauã Raymond. Então, eu acho que ele tá incrível. Ele tá incrível. Ele tá com um jeito de decadência, que é o puro suco do César. Gente, e a forma como inseriram as regatas nele tá incrível, porque todas as regatas são de filmes ou bandas da década de 80. É para mostrar isso também, que é uma coisa ultrapassada. É passado aquilo ali. Sim, assim como ele.
E eu preciso dizer também que, além disso, o figurino dele com aquela jaqueta dourada, aquele conjunto de abrigo Não, a de roupa veludo, que ele vai a roupa que ele vai na festa da Tomorrow. aquele abrigo de veludo e essa jaqueta dourada que ele vai no aniversário lá da Laurita, gente, é tudo muito bom, assim. É Não, muito ele bom. é maravilhoso, ele tá maravilhoso. Adorei também o Franklin e o Olavo, que já apareceram ali, né, rapidamente. Gostei também. Ficou Não, muito eu bom. achei que o Franklin tá perfeito de Franklin. Eu amei ele. muito Só bom. gostaria de fazer uma menção honrosa ao apartamento. Fiquei completamente desapontada com aquele apartamento, porque o apartamento ele é um personagem, tá, na novela. E aquele apartamento é um grande de um furreca. Não faz jus àquele belíssimo apartamento de 1988. tá A entendendo? única coisa que deixaram foi a banheira. Cisne. Mas a banheira não é no meio da sala. É, poderia ter sido uma coisa mais bizarra, né? Mas, ao mesmo tempo, cagaram nisso, mas foram muito bem no apartamento do Marco Aurélio e do Renato. A gente estava comentando que é o apartamento suco do hétero, assim. Ficou muito bom aquele apartamento, suco do hétero milionário. Mas eu ainda não entendi se o Renato mora lá. Mora porque ele chega em casa e pede pra Daisy fazer um misto quente. Eu vi várias pessoas comentando sobre essa questão do Ivan ter dificuldade de arranjar um emprego. Do tipo, tudo bem, ele pode ter dificuldade de achar um emprego na posição que ele quer. Só que hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa que tenha a condição que ele tem não conseguir nenhuma ocupação. Porque ele pode trabalhar de Uber, porque ele pode prestar um serviço para qualquer um, entendeu? Ele pode prestar uma consultoria, ele pode. Cara, tipo assim, hoje em dia. Exatamente. É e aí, muito difícil. E aí, o que faria sentido? Tão bem feito. Se ele fosse muito ambicioso, faria sentido ele ficar lutando pela posição. Não, eu só aceito, eu não vou aceitar nada menos que isso, entendeu? Aí alguém falar para ele assim, cara, mas você tá precisando de dinheiro, vai lá trabalhar de Uber, vai não sei o que. Ele, não, eu não vou aceitar. Aí sim. Aí não, seria o cara nariz em pé que diz assim, eu de Uber jamais. Isso, exatamente. Agora, isso tem. Aí o que acontece? Nesse sentido, o copia e cola fica péssimo. Claro, mas é isso que eu tô dizendo, que tem problemas nessa semana. Tem problemas. Vamos ver como é que vai. Porque aí que tá, se ele é um cara nariz em pé, que não vai aceitar qualquer ocupação, que não vai aceitar trabalhar de Uber, que não vai aceitar fazer entrega do Globo e no Uber Eats e nessas coisas, porque até isso, gente, sério. Tem milhões de opções, tu entende? Se ele não vai aceitar esse tipo de coisa, ele também não vai aceitar esse cargo na TCA. Então, assim, ó, vamos para a gente finalizar, porque assim, quem a gente mais malhou aqui foi o Rubinho e Ivan. Coincidentemente, agora roomies, colegas de quarto. E aí, eu acho que é isso. Vamos ver como é que. Eu acho que a expectativa para a próxima semana, para os próximos, né? É isso, ver como é que eles vão amarrar isso. E eu acho que falamos tudo que deu para falar na primeira semana. Agora estamos cada vez mais ansiosos pelas próximas. E a gente se vê. Eu só queria fechar dizendo que assim, ó, a Raquel revidou o tapa. Gostei. Perfeito. Ah, gostei. Amei aquilo. Achei que aquilo fez todo sentido. Para fechar. Fechou bem. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, Vale Tuders. Beijo, Vale Tuders.